Olá, está no ar o Câmara em Ação. Na próxima meia hora, eu e o comentarista Carlos Maglio trazemos para você as principais discussões que movimentaram o Legislativo paulistano durante a semana. Na sessão plenária da terça-feira, os vereadores abordaram a importância das obras emergenciais na cidade e discutiram sobre o método de contratação. De acordo com a legislação vigente no município de São Paulo, as obras em caráter emergencial ficam dispensadas de licitação por se tratar de processo mais demorado. O objetivo é o de abreviar o início da execução dos serviços e, portanto, optar por outra modalidade de contratação em razão dos riscos que possam ocasionar prejuízos iminentes à população. Durante as discussões, os vereadores destacaram a necessidade das obras urgentes e repercutiram sobre recentes notícias veiculadas na mídia, onde há o questionamento sobre essas contratações por parte do Executivo. Mas quando a gente avalia que 90% das obras, de manejamento ali da zeladoria da cidade estão sendo feitas através de obras emergenciais, a gente vê um problema. Porque as obras emergenciais, elas não podem ser emergências geradas pela própria prefeitura. Quando a gente observa mais detalhadamente essas obras emergenciais que a gente está acompanhando, você vê vários indícios de possibilidade de corrupção. Isso é muito grave. Esta casa precisa se debruçar sobre isso. Quando a gente fala de algumas empresas específicas que estavam praticamente em falência há 3 anos atrás e que hoje têm recursos infundados e que elas foram as empresas que mais receberam recursos, quando você vê questões ali entre os valores dessas obras e que a concorrência em torno dessas obras apresentava valores completamente dispares entre essas licitações, então a gente vê que existem indícios graves. Essas obras precisam ser investigadas. A gente precisa que fique nítido para toda a população onde esse recurso foi usado, por que não foi usado de forma normal, por que teve que ser utilizado de forma emergencial e se de fato essas obras estão atendendo a critérios que levem em consideração a lisura do processo público. Primeiro, eu quero deixar claro que eu não sou contra obras emergenciais. Eu acho que elas são necessárias e muitas são muito importantes e tem que ser feita em função do momento, em função da dificuldade, em função do risco. Eu mesmo já indiquei algumas porque eu achei importante, foram feitas. E foi feito, cumpriu todo o critério exigido por lei, com lisura processual, lisura de concorrência. Então isso eu não vejo problema algum. O que não pode haver, uma discrepância muito grande. O que precisa ser feito é você aferir de que forma foi feito isso. É isso, ponto. Até agora, nós temos que ver a prova que tem de acusação. É isso. Então, eu vou continuar, até então, não vou mudar a minha opinião sobre obras emergenciais, que digo que elas são importantes. Precisa ver o critério, não pode ser discrepância para um e para outro. Nós tivemos aí chuvas fortes que vem acontecendo e a cada ano essas chuvas aumentam na cidade de São Paulo, aumentam suas intensidades e levando a vida dessas pessoas que moram em áreas de risco, ao lado de córregos, nos lugares mais extremos da nossa cidade. São obras necessárias para melhorar a qualidade de vida dos que mais precisam do apoio do ente público municipal. É um processo que ele é instruído por vários laudos, laudo da Defesa Civil, laudo dos engenheiros, que são técnicos, servidores públicos municipais. Vários governos executaram obras emergenciais com essas empresas. E eu não quero aqui acreditar que os prefeitos e a prefeita, porque foi no período da prefeita Marta, do prefeito Haddad, no prefeito Kassab, no prefeito Dória, que esses prefeitos agiram de má fé. A gente precisa elevar o debate da política na cidade de São Paulo. Propostas, o que nós podemos oferecer para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu acho que é esse o debate que a gente tem que trazer para a seara política. São obras que tem que fazer emergencial. Claro, para você canalizar um córrego, você não pode fazer só um pedacinho. Você tem que fazer o córrego todo. Isso é caro. É obra de 5 milhões, de 10 milhões de reais. Agora, como é que você faz? Você chama a Defesa Civil constata que realmente está em risco aquela obra e tem que fazer com emergência. Então, a Secretaria da Infraestrutura, ele chama as empresas que são credenciadas
para poder apresentar o melhor preço. Como é que existe falcatrua que se reuniram para tirar dinheiro da prefeitura? Ora, nós parlamentares vamos deixar alguma empresa tirar dinheiro da prefeitura, que é um dinheiro suado, dinheiro de tributos? Nós estamos aqui para fiscalizar. Agora, factoide, época de eleição, aí não dá para aceitar. A gente tem que esclarecer, porque a informação é de que parece que a prefeitura é conivente com as coisas. Não, se existe conluio de empresa, a prefeitura é vítima. Existe um critério técnico, primeiro, para as obras emergenciais. E segundo, as empresas, elas precisam apresentar no mínimo 3. A prefeitura, para poder escolher uma dessas empresas para fazer uma obra emergencial, se apresentam 3 orçamentos. Se as empresas fazem algum tipo de conversa entre elas, quem é vítima é a prefeitura. Nós já dialogamos com o secretário de infraestrutura, está totalmente disponível para mostrar os dados, aquilo que foi contratado. Agora, o que nós não podemos é fomentar uma falta de informação ou interesse político numa informação que não é verdadeira. Então, a gente tem que acreditar sempre essa questão da responsabilidade e da honestidade do trabalho. Perus, os rincões da cidade com essas obras, melhorou a questão do fluxo de água, menos enchente, menos pessoas perdendo as suas casas. Eu acho que essa é a importância. A importância é salvar vidas com essas obras emergenciais. Málio, sempre um prazer ter você aqui com a gente no programa. Privilégio, Carol, participar com você e com os nossos telespectadores. Málio, é o que disse o vereador, né? Em alguns casos existe, né, essa necessidade, em algumas circunstâncias, de obras emergenciais. Obras emergenciais, todo o Poder Executivo, no Brasil todo e até fora do Brasil, ele tem esse poder de que, por exemplo, tem um problema de enchente, tem um problema de uma encosta que pode deslizar a qualquer momento e colocar em risco as casas que ficam embaixo dessa encosta. Precisa fazer essa obra de quê? Reforço para que essa encosta não venha abaixo, para que não cause, inclusive, vítimas. É no caso do risco. Então, por isso, precisa da obra emergencial. E por que ela é emergencial? Porque ela não pode esperar todo o tempo burocrático de uma licitação. Então, o Poder Executivo tem esse poder de contratar essa obra. A partir do momento que ele contrata, é feito o trabalho justamente para isso. Eu estou dando apenas um exemplo dos diversos exemplos que existem. Agora, é claro, o Poder Legislativo, ele tem essa prerrogativa de fiscalizar o Poder Executivo. A partir do momento que existe uma denúncia relacionada a possíveis problemas nessas obras emergenciais, é claro que o Poder Legislativo vai entrar e vai fiscalizar. É o que a gente está notando. Então, determinados vereadores falam de uma situação, outros defendem essa situação, e é isso que a gente vai ver aqui. Agora, o Poder Legislativo, ele tem que fazer isso. E o vereador Fábio Riva, ele falou uma coisa importante. Caso exista qualquer problema relacionado com essas empresas, a prefeitura, de repente, também pode estar entrando como vítima. Então, a gente tem que aguardar e ver efetivamente todas essas investigações que vão ocorrer para a gente ir, claro, acompanhando junto com a população, né, Carol? Exatamente. Vamos falar agora da CPI da violência, né, e assédio sexual contra mulheres, que realizou primeira diligência e conheceu a Casa da Mulher Brasileira, espaço que atende mulheres vítimas de violência com serviços integrados 24 horas por dia. Em visita às dependências da Casa da Mulher Brasileira, as vereadoras puderam conversar com servidoras e verificar onde o atendimento pode ser melhorado, incluindo a destinação de recursos para garantir o andamento deste serviço integrado, que atende mulheres vítimas de violência de forma completa no mesmo espaço, com delegacia especializada, judiciário, defensoria, entre outros órgãos de apoio. Foi uma conversa de alinhamento, foi uma conversa que sai agora, né, dos muros da Câmara, vem para o lugar de execução de fato da política. As vereadoras puderam entender um pouco mais essa dinâmica e a gente sai com algumas proposituras, sim, de como poder melhorar o trabalho, de como melhorar o serviço. Já surgiram algumas ideias aí e agora é a gente conseguir efetivar isso e trazer mais qualidade no atendimento da casa. A vereadora Luna Zaratini é a autora do requerimento desta primeira diligência da CPI da violência e assédio sexual contra mulheres. A diligência
para a gente entender todos esses equipamentos, poder produzir aí um relatório, enfim, recomendações. A gente iniciou pela Casa da Mulher Brasileira, que é um serviço de referência para as mulheres, porque acopla, né, diversos serviços de acolhimento, educacional, também apoio jurídico, né, que tem uma delegacia, apoio de assistência social, apoio psicossocial, e é fundamental que a gente assegure, né, as mulheres que foram violentadas. A relatora da CPI, vereadora Silvia da bancada feminista, acredita que os serviços da Casa da Mulher Brasileira precisam ser mais divulgados e também mais acessíveis. É muito importante ter a divulgação de todos os serviços da Casa da Mulher Brasileira. Muitas vezes a mulher vítima de violência não sabe onde ir, né, a quem recorrer. Então, assim, não é só delegacia. A gente tem uma série de outros serviços que existem aqui na Casa da Mulher Brasileira, serviço assistencial, serviço psicológico, né? Tem o serviço de orientação de como essa mulher sair do ciclo da violência. Então é muito necessário que haja divulgação. Hoje não tem uma divulgação disso, é preciso que a cidade divulgue, né? O rol de serviços que tem aqui na Casa da Mulher Brasileira é também necessário que seja acessível esse serviço. Então é muito necessário que as mulheres tenham como chegar aqui, né? Que é um lugar meio fora de mão. Então é muito importante a gente também ver essa questão e principalmente munir essa Secretaria de Direitos Humanos e a Coordenadoria das Mulheres de recursos, né? O orçamento da cidade precisa estar voltado para os equipamentos públicos que ajudam nessa mulher sair desse ciclo da violência. As sugestões para o aprimoramento dos serviços de atendimento vão constar no relatório final da CPI. Daqui dessa visita, a gente já saiu com várias propostas que a CPI vai tentar fazer com que isso realmente aconteça. A questão da realização de um circular, até proposta da Silvia, que diz que há uma dificuldade de locomoção, que isso fica um pouco longe das pessoas. E aqui, essa casa é o exemplo para que, de todas as mulheres que sofrem violência, é o exemplo. Porque aqui você tem realmente um acolhimento. Ela pode vir para cá com seus filhos serão acolhidos, você tem uma brinquedoteca, você pode ser alimentada, você pode até ser alojada. Acolher as mulheres nesse momento de vulnerabilidade é fundamental. E a estrutura da Casa da Mulher Brasileira, situada aqui, ela tem todas as condições de ser acolhida para uma nova perspectiva de vida. É para isso que a nossa CPI trabalha, para que a gente tenha uma legislação que dê suporte ao Executivo para implementar políticas como essa e ampliá-las. Esse é o nosso compromisso, esse é o objetivo da visita, apoiar cada vez mais essas servidoras que estão aqui na ponta acolhendo essas mulheres e bem como contribuindo com o nosso papel de uma sociedade melhor. Málio, primeira diligência, né, da CPI justamente num espaço fundamental para acolher essas mulheres vítimas de violência. Uma referência, inclusive, né, a Casa da Mulher Brasileira. E veja a importância, quando a gente fala na importância dos vereadores do Poder Legislativo, das CPIs. Comissão Parlamentar de Inquérito, que dá efetivamente chance do vereador usar a prerrogativa que é dele de não só fiscalizar, mas também investigar. E a partir do momento que você chega nessa circunstância, a CPI começa a tomar providências que são muito importantes e interessantes. Houve, inclusive, além, claro, dessa questão levantada da acessibilidade que tem de melhorar, houve, que foi levantado pela CPI, inclusive, a questão, inclusive, da segurança no entorno. Porque muitas mulheres vítimas de violência, muitas vezes vão para essas casas e o cidadão, se é que a gente pode dizer assim, né? O cidadão ou o marginal que maltrata a mulher, muitas vezes ele está ali no entorno. Então, a segurança também é importante. Isso foi levantado também pela CPI. Então, claro, novas diligências virão em outros lugares e é muito bom as mulheres que estão nos assistindo saberem que hoje a CPI de violência e assédio contra a mulher aqui da Câmara Municipal de São Paulo, ela é constituída para salvaguardar os interesses dessas mulheres. E aquelas que são vítimas têm que trazer denúncia, têm que procurar a CPI, procurar as vereadoras e dizer o seguinte, olha aqui, eu sou vítima, né? É isso que precisa acontecer.
Exatamente. A gente vai ter que ir para um rápido intervalo, mas no próximo bloco você confere o depoimento dos representantes da CPTM ouvidos na CPI dos furtos de fios e cabos desta quinta-feira. Fique com a gente, o Câmara em Ação volta em instantes. Olá, eu sou o Carlos Malho. Toda sexta-feira às 19 horas nós temos um encontro no Câmara em Ação. Um resumo com as principais notícias da Câmara Municipal de São Paulo. Mas você pode acessar nossa playlist no YouTube. É só você apontar o QR Code do seu celular e se inscrever. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Estamos de volta com o Câmara em Ação. Em reunião na quinta-feira, a CPI que investiga os furtos de fios e cabos de cobre na capital ouviu 2 representantes da CPTM. O chefe do Departamento de Segurança da CPTM, Antônio Carlos Rodrigues, e a supervisora de segurança da companhia, Eliane Cristina Bonfim, começaram a reunião ressaltando os impactos negativos que os furtos de fios geram no sistema operacional da CPTM. Todo esse prejuízo aos nossos passageiros é absolutamente incalculável. Então, na vida das pessoas, quando há uma paralisação, o prejuízo é muito grande. Sempre há uma crítica muito grande dizendo que a CPTM falhou, mas, na realidade, nós somos vítimas de todo esse processo. Então, esse prejuízo, ele é incalculável. Tem outras consequências e outros prejuízos para os passageiros. Se uma entrada de estação, se uma rua está mal iluminada, a probabilidade de furtos é muito grande. Se tem um furto de para-raios, também a gente tem que consertar, fazer a manutenção muito rapidamente. Como tem essa diversidade e nós estamos em 196 quilômetros, tem muitas possibilidades de furtos. Atualmente, mais de 1,5 milhão de pessoas são transportadas diariamente pelo sistema de trens da CPTM, composto por 5 linhas que cortam ao todo 18 municípios do estado. Mas, segundo o Departamento de Segurança da companhia, dos 196 quilômetros de vias da CPTM, as mais afetadas pelos furtos de fios e cabos de cobre são aquelas que estão localizadas na região central da cidade. De uma certa forma, é razoavelmente distribuído entre as linhas 7, 10 e 11. Nós temos, nessa região, Barra Funda, Luz Brás, 23 ocorrências. Para o relator da CPI, vereador Coronel Salles, as informações trazidas pelos representantes da CPTM só reforçam a necessidade de se criar uma espécie de comitê que congregue a presença de vários entes que contribuam no combate a este tipo de crime. O objetivo é que a gente consiga criar esse comitê formado por integrantes da prefeitura, das prefeituras regionais, das subprefeituras, todos esses atores que trabalharem com mobilidade urbana, CET, possam, pelo menos mensalmente, reunirem-se e discutir. Salles também afirmou que a CPI agora entrará numa nova fase onde mais diligências serão realizadas. Nós vamos olhar agora com relação aos institutos e estruturas, sindicatos sérios que estudam o fenômeno do furto de fio, também visitar locais que operam, que comercializam, que trabalham com isso, para ver se não há nenhuma inconformidade ou até mesmo cometimento de crime, em especial o crime de receptação e de falsificação. Malho, como a gente sempre fala aqui, os furtos trazem grandes transtornos para a população, né? E é um ponto que, se a gente for analisar, primeiro, claro, parabenizar a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que é tão importante para defender os nossos interesses. E isso está acontecendo de fato. Uma coisa que a gente tem que falar aqui, o furto existe porque tem quem compra o fio roubado. A verdade é essa. Você tem que punir. E para isso, e essa CPI já está reverberando lá no Congresso Nacional. Essa legislação penal tem que mudar.
Você prende hoje um cidadão que furta fios. Ele vai preso. Passou 2, 3, 4 dias, dependendo da situação, ele volta. Ele está solto. E também, essa pessoa que recepta, que é quem compra o fio roubado, tem que ser também punido. Então, tudo isso a CPI está chamando a atenção, porque são coisas gravíssimas. Você imagina uma linha de trem. Pode acontecer uma tragédia. A menina falou uma coisa aqui que quase caiu o meu queixo. Até para-raios eles estão furtando. Quer dizer, é um negócio que não pode acontecer. A legislação penal tem que mudar. Claro que a CPI está fazendo a parte dela e muito bem feita, porque está fazendo reverberar lá. Escuta aqui, vamos parar com essa história. O cidadão furta o fio e na luz do dia. O negócio, eu já vi. O negócio é impressionante. Eles curtam e numa rapidez impressionante e leva lá no ponto de venda. Dá para demarcar, dá para mapear e começar a punir esse pessoal. Agora, a CPI está fazendo o trabalho dela. Está cada vez mais trazendo os entes, como disse o vereador Coronel Salles, trazendo os entes para a discussão. É na conversa que a gente também vai conseguir resolver. E agora vai começar a fase das diligências também, né? Claro, fundamentais, importantíssimas para isso. É justamente isso, trazer todo mundo para a conversa. Vamos tomar providência enquanto o Congresso Nacional não muda a legislação penal. Temos que dar um jeito. Agora vamos falar de outro assunto que a gente gosta de discutir bastante aqui no programa, em relação à Sabesp, né? Com certeza. Porque na quinta-feira a Comissão Especial de Estudos sobre a Privatização da Sabesp realizou mais uma reunião e ouviu o secretário municipal Fernando Chucre. Preocupado com a privatização da Sabesp, onde o município de São Paulo é o maior acionista, o Executivo criou um comitê hídrico coordenado pelo secretário executivo de Planejamento e Entregas Prioritárias do governo municipal, em conjunto com diversas secretarias, para a análise operacional e de gestão do contrato da Prefeitura com a Sabesp. Uma das principais providências foi a de condicionar a adesão dos termos atuais com todas as conquistas ao contrato, que é válido até 2039. Foram realizados 8 anexos para, inclusive, aprimorar o contrato. A questão de reconstituição de pavimento chamado tapa-buraco. Quando vai lá uma concessionária, no caso a Sabesp, faz um buraco, se faz um tapa-buraco e fica uma imperfeição naquele tapa-buraco, uma lombada, uma valeta que atrapalha o cidadão. Atrapalha a questão de mobilidade do cidadão a pé ou mesmo quando você está andando de automóvel. Então a Prefeitura teve o cuidado, por exemplo, de fazer um anexo específico, criando as condições, especificando as condições para que esse trabalho de reconstituição de pavimento seja feito na melhor qualidade possível, evitando os problemas que nós temos hoje. Nós também estamos fazendo um sistema compartilhado de informações que vai dar condição para o município, para a Prefeitura de São Paulo, através do Comitê Hídrico, fiscalizar uma falta, uma redução de pressão, de maneira também a poder cobrar a Sabesp, cobrar a empresa no sentido da melhoria do atendimento do cidadão, na melhoria da qualidade dos serviços. O secretário explicou que no modelo de privatização, como garantia, o governo do estado vinculou penalidades caso não se apresentem resultados. Então vamos imaginar que a empresa não conseguiu cumprir uma determinada meta, o Estado pode não só não autorizar aumentos futuros, como também reduzir a tarifa como uma forma de penalização e de, vamos chamar assim, incentivo para que a empresa cumpra com as metas, que atenda os indicadores que estão colocados no contrato o mais rápido possível. Uma das preocupações da comissão é com relação a um possível aumento da tarifa. Todas as garantias que estão sendo colocadas para o município, nenhuma delas foi aprovada na lei estadual, né? O que está sendo dito é que vai ser colocado no projeto a ser enviado para a Câmara, que vai ainda ser enviado pelo prefeito. Então, vamos ver se tudo isso vai estar, de fato, no papel, na proposta. Hoje, não tem subsídio, né, em relação às tarifas. Então, a Sabesp é plenamente sustentada pelas tarifas dos seus clientes. Não tem dinheiro do governo estadual para pagar, para subsidiar 50%, nada disso. Então, é totalmente dos clientes. E ainda, os 51% de ações que o Estado tem na Sabesp geram lucro para o Estado. A proposta de vender aí uns 30%, 20% de ações do Estado, o primeiro ponto é que ia reduzir os dividendos que o Estado recebe. Que esse dinheiro da venda das ações vai ser usado para subsidiar
as tarifas para que elas subam mais devagar. Percebe uma coisa, lá no começo do processo o governador dizia que ia ter redução de tarifa. Agora ele está dizendo que ela vai subir mais devagar, por conta desse subsídio desse fundo. Agora esse fundo vai acabar em algum momento. Não tem lógica, sinceramente. Assim, não tem nenhum tipo de vantagem para a cidade. Então, o que nós queremos? Que através da privatização, nós queremos saber o que o cidadão de São Paulo vai ganhar com isso, né? Então, qual é a nossa grande preocupação que nós já estamos estudando? É aumento de tarifa? Não. Aonde vão ser os investimentos? Então, nós estamos querendo investimento na área da habitação, nós estamos querendo investimento na área da manancial, nós estamos querendo investimento na área de saneamento básico, né? Então, nós queremos estudar e ver tudo isso. E o que a Sabesp está preparando para nós? Sabesp, o governo do Estado. Um estudo também para que se apresente para a Câmara Municipal de São Paulo, porque isso não vai ser só apresentado. A Câmara Municipal de São Paulo, em cima desse estudo, nós vamos fazer um projeto de lei para votar exigindo vantagens, né, que sejam realmente benefícios para a população de São Paulo. Foram aprovados também 2 requerimentos de autoria do relator Rubinho Nunes, do União. Um deles solicita informações sobre a cobertura da Sabesp com o tratamento de água e esgoto para a obtenção de uma estimativa do número de pessoas afetadas com a falta de saneamento na cidade. E se há um cronograma sugerido pela companhia para solucionar o problema. O outro requerimento diz respeito às dívidas da Prefeitura com a Sabesp para uma avaliação financeira e jurídica com relação à privatização. Mário, essa questão do aumento da tarifa, né, preocupa se a Sabesp, com a privatização da Sabesp, até porque quem vai acabar sendo prejudicado, no final das contas, vai ser a população. E é uma preocupação dos vereadores que ela é baseada em dados. Existe, inclusive, uma pesquisa que foi feita pela Universidade de Glasgow, na Escócia, e também o Instituto Transnacional da Holanda, e diz o seguinte: de 2000 até 2023, 344 municípios voltaram a ter o controle do fornecimento de água e saneamento. Por quê? Porque privatizou e aconteceu isso. Só na França, para que você tenha uma ideia, de 1985 a 2009, quando houve a privatização, a conta de água aumentou 174%. Muita coisa. Isso é estudo. Então, claro que os vereadores estão se preocupando principalmente com essa questão. Vai privatizar e vai aumentar a conta? Não, senhor. E os investimentos? Vamos fiscalizar. Esse projeto de lei, que foi muito bem falado pelo vereador Isaac Félix, ele é fundamental também para salvaguardar, caso, evidentemente, ocorra essa privatização. Exatamente. Mário, queria agradecer muito mais uma vez sua companhia aqui no Câmara em Ação. É um privilégio sempre participar, aproveitando hoje, em seu nome, parabenizar todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. E, claro, a Carol representando todas as mulheres aqui da Câmara e também as mulheres, nossas telespectadoras. E saiba de uma coisa, você aqui, todo mundo quer você muito bem. Obrigada, Mário. Muito obrigada e parabéns para todas as mulheres. E já que você falou em bem, hoje também é aniversário do meu filho Ben, então beijo, filho, parabéns. 5 aninhos do Ben, passa muito rápido, né? E não foi nada combinado, hein? Não, imagina. Mário, muito obrigada. Um abraço para todos, obrigado. E este foi o resumo dos principais assuntos em discussão esta semana aqui na Câmara Municipal. Fique ligado nas notícias da Rede Câmara no portal sãopaulo.sp.leg.br e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.